Boa noite a todas e a todos. Bem-vindos a mais uma live do Festival de Fotografia de Paranapiacaba. Queria primeiro agradecer os voluntários, que ajudam a desenvolver e a pensar em toda essa festival. E o festival é as questões sobre educação, ambiente e humanos, e o tema desse ano é terra. Nossa lista procura sempre pensar nessa diversidade de pluralidade de gênero, de território brasileiro, das etnias, né, na nossa riqueza da nossa diversidade. E hoje a gente tem o prazer de estar aqui, né, com a Isis Medeiros. Boa noite, Isis, tudo bem? Tudo bem, João, boa noite. Bem-vindo. Obrigada. Vou começar falando um pouco sobre a biografia da. Ela nasceu em Ponte Nova, Minas Gerais, graduou-se em design pela Escola de Design da Universidade do Estado de Minas Gerais, iniciou seus estudos em fotografia na Universidade de Malta, na União Europeia. Ela é fotógrafa, documentarista, desenvolve projetos autorais no campo da arte contemporânea e acredita na arte visual, em especial fotografia, como forma de expressão ativista e crítica. Daí suas buscas em estabelecer um diálogo entre imagem e as questões sociais. Documenta movimentos e organizações de resistência política e grandes manifestações populares. Denuncia em seu trabalho a violência do Estado e as violações dos direitos humanos, com particular interesse pela luta das mulheres. Realiza trabalhos voltados para o empoderamento feminino. Em 2016, realizou o projeto Mulheres Cabulosas da História e foi premiada com as medalhas Clara Zetkin, destaca mulheres com iniciativas transformadoras. Em 2018, foi uma das fundadoras da Fotografia pela Democracia, um grupo de fotógrafos em defesa dos direitos humanos no Brasil, e colabora com diversas publicações impressas e revistas eletrônicas no Brasil e exterior. Tem mais coisas, mas a gente para por aqui. Mas eu queria falar agora pessoalmente, é um grande prazer estar com você, estar conversando. Você foi uma das primeiras pessoas que eu pensei em convidar para essas lives. A gente estava conversando, né? Você falou da questão do acesso à internet, e no final aqui também, às vezes, até a minha internet, que eu estou em cidade, dá problema. Então, muito bacana você ter aceito esse convite, para as pessoas já se conhecem, mas ver mais o seu trabalho, né? Perceber mais a sua dimensão. Foi agora a Isis. Primeiro dizer que é um prazer estar aqui com você, João. Ano passado a gente se conheceu, né, no Festival em Paranapiacaba, e é muito triste não estar, né, pessoalmente, presencialmente, nesse momento, né, juntos, assim, debatendo essas questões e esses próprios encontros que a fotografia, né, nos permite, mas eu sempre digo que o Festival de Paranapiacaba, para mim, ele é um exemplo de festival de fotografia, e que esse vírus aí deveria pegar no Brasil inteiro, sabe? Esse modelo que vocês construíram, né, ao longo dos anos, e que eu acho que super funciona. É um espaço muito democrático, é um espaço muito bonito, muito diverso. Conheci muita gente bacana no ano passado, e eu vejo ele como um exemplo mesmo, assim, a ser seguido. Então, eu queria te parabenizar, assim, primeiro por estar fazendo mesmo essas... Não deixar, né, a fotografia morrer, assim, tá todo mundo muito carente, né, de cultura, de arte. Estamos tristes de estar preso dentro de casa, mas é muito gostoso poder compartilhar isso, assim, né, mesmo que de forma virtual, poder trazer um pouquinho dessas questões, né, nesse momento. E que bom também, né, que tem tanta gente que aposta também nessas ferramentas e acredita que é possível a gente falar também, né, nesses momentos, de passar força também, né, de trazer outras perspectivas também do que nosso cenário da fotografia tem pensado também. Então, eu te agradeço primeiro pelo convite, pelas pessoas estarem assistindo a gente aqui também. Estou super feliz de estar aqui hoje com você. A gente se conhece há pouco
tempo, mas acho que você, como fotógrafa e ativista, né, há uma identificação, porque o festival, né, ele tem essa aproximação, né, ele busca dar essa vertente, né, e pensar nessas questões. Então, acho que você é uma ótima representante para estar aqui falando sobre o seu programa, as iniciativas, e a gente preparou algumas imagens para estar mostrando aqui, e você, não sei se você prefere fazer alguma fala antes, a gente vai começar a mostrar algumas imagens para você falar, o que você prefere? Você que sabe, pode conduzir aí que Tá bom. a gente Então, eu vai vou mostrar falando. algumas imagens que a gente preparou aqui. Tá. E também uma coisa que eu achei muito legal é o tema desse ano do festival, sabe? Porque eu acho que essas questões ambientais e sociais, né, que são questões importantíssimas e urgentes de serem debatidas, né? Já era, parece, uma preocupação do festival antes disso tudo estar acontecendo, né? Antes de chegarmos nesse lugar que nós chegamos agora com essa pandemia. Mas eu fiquei muito feliz com o tema, né, de ser terra esse ano, né? E é algo que é bem recorrente também nas minhas pesquisas, nas minhas questões aqui na fotografia, que é a questão ambiental, né? Que é a questão da mineração. Acho que esse é o primeiro trabalho que você deve apresentar aí, não é? As fotos. Sim, o Exatamente. primeiro chama Vale, né, interrogação, Uhum. e eu vou passar a sequência, se você quiser estar comentando, né, esse trabalho. Tá. Bom, assim, eu fiquei pensando o que eu poderia trazer hoje, sabe, nessa perspectiva da mineração em Minas Gerais, né? Eu sou mineira, é uma questão que me atravessou em 2015 e que desde então vem sendo um tema, né, de pesquisa do meu trabalho, com relação ao que tem acontecido e sempre aconteceu no território, né, mineiro, e que passou a me incomodar muito, assim, sabe? A forma como as coisas estão e sempre foram, né, no nosso estado em relação à exploração mineral. E quando aconteceu um rompimento em Mariana, né, em 2015, aquilo me atravessou e eu acho que talvez tenha sido um marco inicial do meu trabalho. Foi quando eu entendi aonde eu queria atuar dentro da fotografia. Porque até então eu fotografava um pouco de tudo, mais na fotografia social. E quando aconteceu o crime, né, em Mariana, da mineradora Samarco, né, eu comecei a me dedicar muito em cima desse assunto, né? Então, esse aí é o último trabalho que eu fiz. Não, mentira, não é o último. Mas é um trabalho, né, importante que eu fiz, que foi uma cobertura em Brumadinho, e eu venho acompanhando desde o rompimento de Mariana a questão das comunidades atingidas em Minas Gerais. Então, essas fotos aí, elas são, né, daquelas semanas, né, fatídicas que nós passamos em Brumadinho, fazendo a cobertura, né, dos resgates, mas também vem desse lugar da denúncia, né, João, que é algo que é um foco do meu trabalho, assim, não só mostrar a tragédia, mas de mostrar que é uma tragédia recorrente, né, que é um crime recorrente, o crime da mineração em Minas Gerais. E que não foi o primeiro em Mariana, não foi o segundo em Brumadinho, mas são crimes que acontecem diariamente, né? São crimes que são onde são retirados os direitos, né, dessas populações que vivem nesses territórios, muito antes de uma tragédia grande, né, um evento grande como esse, né, como a Vale gosta de chamar de evento, acontecem. Então, é um trabalho de denúncia mesmo. Não sei se está sendo possível para as pessoas lerem, né, o que está escrito nessa placa, mas eu gosto muito de levar essa foto nessa série, porque ela é uma foto irônica, né, uma foto bastante provocadora sobre a missão e a visão da empresa. Eu falo de Vale, mas na verdade a Vale é só uma das mineradoras que estão no nosso território, né, no Brasil.
a mineração ela é predatória em todas as marcas, em todas as empresas, né, de mineração no Brasil, porque a gente ainda continua reproduzindo aquele velho processo de exploração mesmo, né, mineral, como acontece há 500 anos no Brasil, né? Tiram-se muito, mas deixam-se nada. A população sempre fica míngua. Então, quando eu trago esse trabalho, eu não estou falando só da tragédia que aconteceu em Mariana e só da tragédia de Brumadinho, mas do que tem acontecido agora. Especialmente, né, nesse momento de pandemia, parece que o problema acabou e o problema só intensificou ainda mais nas comunidades. Não sei se as pessoas têm acompanhado, mas a Vale fez uma mega divulgação, mais uma, né, das tantas que ela faz, uma divulgação das doações de testes né, de Covid. Foram 5 milhões de testes doados para o governo brasileiro, doados, entre aspas, né? E aí faz-se um marketing lindo em cima dessas ações, mas, de fato, enquanto ela faz isso, ela está lá privando as pessoas, né, de terem qualidade de vida. Os trabalhadores da Vale e das outras mineradoras continuam trabalhando nesse momento de pandemia, estão trabalhando de forma... as pessoas dos setores administrativos dessas empresas fazem o trabalho home office, mas a maior parte dos trabalhadores está ainda nas minas, né? Então, é uma mediocridade enorme, sabe? É um monstro disfarçado, assim, um monstro de maquiagem, muito bem maquiado, aliás, porque ele gasta muito, né, para se maquiar, né, de algo que não é de fato, né? E continua, assim, aumentando, né, os lucros, aumentando a capacidade de produção, uma mega produção nesse momento de pandemia, enquanto as cidades minerárias, especialmente de Minas Gerais, tem cidades, todas as cidades minerárias hoje estão enfrentando o coronavírus e, infelizmente, com uma subnotificação muito grande, porque nós temos um governo em Minas Gerais que é omisso também, né? Nesse momento, ele está aliado com o governo federal, então, assim, não estão sendo notificados de fato, né, as contaminações e o número de mortos nessas cidades. Então, estou aqui também fazendo uma denúncia enquanto falo, enquanto mostro esse trabalho, né, para dizer que a tragédia não aconteceu só em 2015 e não repetiu em 2019, ela continua acontecendo diariamente nessas cidades. Itabira, que é uma das cidades, né, de onde nasceu a mineração, a cidade de Carlos Drummond de Andrade, né, é a cidade que hoje está com um surto de contaminação e a maior parte das pessoas contaminadas são trabalhadores da mineradora. Então, eu estou trazendo essa questão, né, nesse momento, porque se a gente está falando, né, de mineração, estamos falando de momento do atual, o que eu tenho de notícia hoje são esses dados absurdos, assim, de que a mineração conseguiu, nesse momento de pandemia, João, conseguiu colocar a mineração como atividade essencial. Ela não era até o início da pandemia, até o início do isolamento social. E eles conseguiram reverter isso para não parar a atividade mineral. Então, eu fico questionando, assim, de fato tão importante assim a produção de minério nesse momento? A produção não, né? Porque o minério está lá na terra, a retirada desse minério, a exploração desse minério nesse momento. Será que de fato a gente precisa que ela aconteça nesse momento, sabe? A mineração é tão importante assim para que a gente coloque a vida dessas pessoas mais uma vez em risco. Brumadinho já tem quase 50 casos de coronavírus e ela não parou a atividade mineral. E mais uma vez a tragédia acontece nessa cidade, sabe? Claro que eu estou falando de Brumadinho porque é uma cidade que ganhou uma repercussão internacional, mas todas as outras cidades que trabalham, né, que tem uma atividade forte da mineração, elas estão passando por essa situação agora de triste, né? Essa situação de alastramento da doença, sabe?
de intensificação Sim. do corona. Então, eu não estou produzindo, né, nesse momento, não estou na cidade. Eu achei que no início quando começou, né, o isolamento, 17 de março, eu tive que tomar uma decisão que foi dolorida, assim. Eu estava indo para Brumadinho no dia seguinte, já tinha tudo combinado, ia receber uma colega que na minha casa, a gente ia para lá fazer um trabalho e a gente decidiu não ir para não colocar essas pessoas em risco, né? Mas enquanto a gente tem essa preocupação, a gente tem uma mega empresa, né, que atua nessas áreas e que fazem o que querem, né? Elas mandam no território, elas mandam no governo, elas silenciaram a população agora, conseguiram emitir uma limiar na justiça e conseguiram impedir que as pessoas fizessem manifestação em Brumadinho. Isso também é uma informação nova, acho que talvez poucas pessoas fora daqui saibam disso, mas as pessoas também estão impedidas de manifestar na cidade, porque eles cortaram o salário emergencial, né, das famílias que estavam recebendo um auxílio, e elas estão sendo impedidas de receber e estão sendo impedidas agora de falar. Então você mata e cala a boca das pessoas. Agora há pouco eu ouvi um comentário do Dom Vicente, que é da Arquidiocese de Belo Horizonte, mas está no entorno, né, de Brumadinho, está na região metropolitana, né, de Belo Horizonte, que ele diz assim, que parece que nós estamos numa fileira, assim, sabe? Como se fosse um gado indo para abatedouro e a gente não tem possibilidade nenhuma, que a gente não pode falar, a gente não pode gritar. A gente sabe que vai morrer, sabe? Mas nós estamos indo em fileira, assim, sem possibilidade nenhuma de manifestar. Então, eu queria trazer essa comparação, porque por mais dolorida que ela seja, ela é real, sabe? Então, é importante a gente falar de realidade, né? Se a gente está falando de um trabalho que ele continua, né? É o que eu tenho para falar hoje sobre o que está acontecendo em Minas Gerais. Não só em Minas, mas eu também queria trazer o Pará, porque o que é uma fala do prefeito de Belo Horizonte também, recentemente, de que Minas Gerais está virando o cemitério da mineração. Como se não bastassem as mortes que a gente já teve nesse último período, né, com os 2 crimes. Foram, né, 20 pessoas mortas em Mariana, no crime Mariana, e 272 pessoas mortas em Brumadinho. 2 crianças que não tiveram direito de nascer em Brumadinho e uma em Mariana, né, que estavam sendo gestadas. Como se não bastasse tudo isso que já nos aconteceu, agora, nesse momento, o Pará também está tendo um alto índice de contaminação, né, por causa de Carajás, que é um dos polos da mineração hoje no Brasil. Eles desviaram um pouco do foco de Minas Gerais para o Pará, mas em breve eles estão de volta. É só uma pausa que eles estão dando para melhorar a reputação deles, para poderem voltar daqui uns 10, 15, 20 anos, né? Eles pensam a longo prazo, a gente pensa agora, mas eles já estão pensando lá na frente. Então, eles agora estão focados no Pará, né? Na produção no Carajás, e os trabalhadores de lá estão sendo trazidos para cá, para o Sudeste, contaminados. Eles colocam essas pessoas, né? Fazem uma triagem de quem está adoecendo, colocam nos caminhões, trazem para Minas Gerais, Goiás, Rio de Janeiro, para serem tratados aqui pelo sistema público. Eles, né, fazem essa divulgação incrível, maravilhosa de doação de testes de coronavírus, né, do Covid. E aí chega aqui e traz um caminhão de pessoas, trouxeram 4 aviões lotados de 80 pessoas, 320 pessoas contaminadas para cá, para serem tratadas aqui. Então, ao mesmo tempo que ela né, faz toda essa divulgação em cima de algo que não vou nem falar que é obrigação, porque é ridículo falar que isso é uma obrigação, sabe? Não pode ser considerado uma obrigação, né? Só isso. Mas traz essas pessoas para serem tratadas aqui, longe de família, né? Longe dos amigos,
A gente sabe que 20% dessas pessoas não estão resistindo e estão morrendo, né? O índice de mortalidade está em 20% desses trabalhadores. Então, assim, é uma tragédia sem fim mesmo, assim. Então, a gente não pode deixar nunca, nunca mesmo de denunciar essas ações, porque não tem nada sendo feito de fato para repor e para contar uma nova história, sabe? Do que está sendo esse pós, né, crime de Brumadinho. Não tem nada de positivo para a gente contar, infelizmente. E você, eu acho que daqui a pouco a gente vai falar mais um pouco, eu queria que você falasse também da perspectiva, que você falasse um pouco mais sobre o que acontece lá no Pará, porque a gente vai mostrar um outro seu trabalho com os povos indígenas, porque isso que está ocorrendo também, né? Há uma tentativa de liberação da boiada para passar e para ter mais exploração dos minérios na Amazônia. Eu queria, a gente volta para esse assunto, mas eu queria também perguntar para você, você assim, é uma pessoa que eu já ouvi várias vezes falar, já conversou, é uma pessoa que ouve muito pela aproximação dessa filosofia ativista, da forma que você se relaciona com as pessoas, né? A gente está mostrando suas imagens aqui, e eu já vi apresentações suas que você fala toda a relação que você tem, né? Como é que é a questão, né? Além da questão ética, né? Que você desenvolve, toda a questão ética que você desenvolve com a comunidade. Queria que você falasse um pouco também dessa relação para mostrar, né? O fotojornalismo, né? A fotografia documental não aceita mais se não for dessa forma, né? Dessa relação que você tem com a comunidade. Então, eu acho que é uma coisa que foi acontecendo naturalmente, assim, com o meu trabalho, porque, como eu disse, o primeiro contato, né, que eu tive com o que eu tenho feito hoje, né, com fotojornalismo, né, com fotografia documental, foi o crime de Mariana. Então, o primeiro contato que eu tive foi quando aconteceu o rompimento. Logo em seguida, eu desci para Mariana para ver mesmo o que estava acontecendo, né? Ninguém nunca imaginava aquilo, não sabia nem o que era aquilo, sabe? Eu nasci num estado minerário, nasci ao lado de Mariana, né? Minha cidade muito próximo de Mariana. Eu não me entendi enquanto pessoa atingida por barragem, porque diretamente eu não perdi uma casa, né? Eu não perdi minha família, mas eu perdi muita coisa assim com aquele processo, sabe? Eu comecei a me entender enquanto da onde eu vinha, né? Quem eu era, por que aquilo me chamou tanta atenção também, sabe? Então, quando eu fui para Mariana para fazer a cobertura, na época eu fui com o jornal Brasil de Fato, e quando eu cheguei lá, eu fiquei completamente perdida, porque eu falei, o que eu faço, né? Eu já fotografava, já tinha uns 3 ou 4 anos já de trabalho de fotografia, mas eu nunca tinha feito uma cobertura assim, né? Então eu fui nessa missão de fazer a minha cobertura e eu me deparei com um cenário muito absurdo, assim, com uma forma de abordagem que eu achei absurdas, assim, invasivas, né? Que era a abordagem de como a televisão lidava com aquilo, né? Como os câmeras lidavam com aquele cenário de tragédia, com aquelas pessoas. E o meu primeiro sentimento foi de repulsa total, assim. Falei, meu Deus, as pessoas estão sofrendo. Os familiares das vítimas, né? Procurando as pessoas, não encontravam nas listas de informação. E aquilo me trouxe um incômodo muito grande. Então, tipo, o primeiro sentimento que eu tive foi de repulsa, de que eu não quero isso, não é essa forma que eu quero aproximar das pessoas, não é esse tipo de abordagem que eu quero fazer, que história que eu quero contar. Então, esse primeiro sentimento que me aconteceu, né, do que eu não quero. Então, a partir disso, eu comecei a buscar o que eu queria, assim, de que forma que eu me aproximaria dessas pessoas. Então, no primeiro momento, eu até, se eu for olhar hoje minhas fotos do início, assim, de quando aconteceu, né, o crime em Mariana, eu não gosto das minhas fotos, porque eu estava completamente ali sem saber de que forma que eu faria aquilo, né? Porque é estarrecedor, né? Você vê as pessoas desesperadas, todo mundo sem uma resposta do que é aquilo, do que estava acontecendo.
Então, no primeiro momento, eu tive mais esse cuidado da escuta, sabe? Então, eu tive muito essa coisa Sim, de esperar, de escutar, de conversar com as pessoas, de entender, né, onde eu podia pisar, sabe? O que território que era mais firme para eu pisar também, sabe? Para eu poder estabelecer alguma relação de confiança ali também. Então, meu primeiro contato foi através dos movimentos sociais e que já faziam, né, essa conversa nas comunidades antes mesmo de um rompimento, né? Geralmente os movimentos sociais são os primeiros a chegar antes do crime, né? Já avisando, né, sobre essas possibilidades. Então já existia uma grande possibilidade dessas tragédias que estão acontecendo agora acontecessem, né? Já estava sendo avisado isso. Então, elas já tinham também uma relação legal. Então, com esses movimentos, eu consegui me aproximar dessas pessoas, consegui chegar, consegui fotografar, consegui gravar com elas. E, e eu acho que o trabalho mais ético, assim, né, mais cuidadoso, ele foi estabelecendo a partir da convivência, do ouvir, assim, sabe? Ir em assembleia, fui em muitas reuniões, conversei muito, sabe? Ouvi muitos testemunhos e a partir disso eu fui entendendo que tipo de fotógrafo eu queria ser, sabe? Que tipo de documentarista eu queria ser. Aquela sim. pessoa que chega e rouba aquela história e nunca mais volta e A nunca mais qualquer conversa com preço, aquela né? pessoa. Eu falei, eu não quero ser esse tipo de profissional. Eu não quero, não acho legal, não acho bonito, não acho confortável e não tenho nem orgulho, né? De fazer uma foto maravilhosa e nunca mais aparecer, e nunca mais conversar com aquelas pessoas e não pedir uma autorização, sabe? Então, acho que esse cuidado ele foi vindo no processo mesmo, sabe? E eu acho que meu trabalho se construiu dessa forma, assim. Então, hoje eu acho que eu tenho um pouco mais de tranquilidade, sabe? De chegar, de saber a hora de falar, de saber a hora de aproximar, que tipo de pessoas aproximar também, porque tem pessoas que estão muito sensíveis e que um tipo de aproximação pode ser pior ainda, sabe? Então, não é fácil, né? Chegar nesse lugar, assim, mas eu acho que é É. mesmo que um trabalho de escuta, mais do que de se impor, né? Mais do que se colocar nesse espaço. Eu penso nisso, né? Numa dificuldade, numa situação difícil dessa, né? É muito mais antes de fotografar, até sentir, né? Sentir, né? Ouvir, cheirar, né? É, Experimentar as outras sensações que você tem antes de fazer alguma coisa, né? Eu não tive, não fui, né? Para essas situações dessas tragédias, né? Esses crimes, mas em outras situações mais simplificadas é isso, é fechar um pouco os olhos, é entender um pouco o que está acontecendo ali, e o que você falou, né, ouvir, né, para poder enxergar melhor. sim. Assim, eu estou dando um exemplo desses dois crimes, né? Porque foram situações que me marcaram muito e que acaba que meio que direcionaram meu trabalho para essa área, mas eu acho que isso serviu para tudo, assim, sabe? Todos os outros trabalhos, mesmo que não sejam esse, né? Esses que ligados à questão da mineração, né? Desses espaços de conflito, tragédia, assim. Eu acho que em todos outros espaços onde eu piso, eu primeiro peço licença para pisar, sabe? Porque de fato eu acho que é o básico, sabe, do que a gente pode fazer, ainda mais em territórios que a gente sabe que já estão fragilizados, né? Já são espaços É, vulnerabilizados, né? Então é o mínimo que a gente pode fazer enquanto profissional, assim, chegando nesses lugares, né? De conhecer primeiro, de esperar o momento para fazer. Então, virou uma prática comum, assim, né? Então, não é, só assim, tem uma coisa também que eu fiquei pensando, que eu acho que esse lugar de onde eu vim, ele foi vindo com a consciência do trabalho, assim. É porque às vezes a gente nasce no lugar, vive naquele lugar e às vezes não reflete muito, né, da sua formação, de quem você é. Então, eu nasci nesse território de mineração, nesse lugar onde nasceu, né, o espaço nasceu com a mineração. Então, tipo, a mineração veio até antes que Minas Gerais, né? Já existia o território, claro, né? Mas ele foi é. invadido, ele foi ocupado e ele foi dominado para essa atividade, né? Que de fato é uma região muito rica, né? E da Então, colônia, portugueses.
Exatamente. Então, quando eu fui tomando consciência do que me interessava, que tipo de gente me interessava também, né? Estar próximo, ouvir e tal, essa coisa dos movimentos populares também me aproximaram desse lugar, é que eu fui entender que, na verdade, eu só estava voltando para o lugar de onde eu vim, sabe? Quando eu vou atrás dessas pessoas nessas comunidades tradicionais que são exploradas, né? Que são comunidades que vivem, né, numa zona rural, que vivem do que plantam, né, do que cuidam. Eu percebi que, na verdade, aquela é a minha história também, sabe? Porque minha família é da zona rural, sabe? Minha família. Eu tô na zona rural agora, né? Na casa dos meus avós. Então, são pessoas simples, são pessoas da roça, né? São pessoas que comem o que plantam, né? Que cuidam dos animais e eles mesmos vão consumir aqueles animais, sabe? Não tem uma relação exploratória com a terra. Então, quando eu vou para uma comunidade dessa, eu lembro de onde eu vim, sabe? Então, assim, é licença para pisar, porque essas pessoas não estão acostumadas com esse nosso ritmo louco, né, da cidade. Depois que eu fui para a cidade, eu adquiri outro ritmo de vida, né? E aí, quando eu faço esse exercício de ir para um lugar desses e lembrar de onde eu vim, tudo fica mais tranquilo, né? Porque eu falo assim, pensa se eu tivesse entrando na casa do meu avô agora, como que seria legal chegar, sabe? Então, é meio que olhar para dentro, assim, sabe? E eu só tive esse conhecimento, esse entendimento caminhando, fazendo meu trabalho, sabe? Porque às vezes a gente esquece um pouco, assim, né? O trabalho inverso, assim, de lembrar de onde você vem, né? E de como que as relações são construídas. E está aberta para essa troca, né? Para esse aprendizagem, até para você poder caminhar junto, né? Você não vai lá como, né? Você tenta andar junto com aquelas pessoas, né? Ver sua origem. Sim, exatamente. A gente queria mostrar um outro ensaio seu, que você fez com os povos indígenas em 2019 e 2020. Eu vou estar mostrando, compartilhando aqui as imagens, e aí gostaria que você falasse também um pouco dessa situação que você presenciou. Estou Tá. dividindo aqui. Já meio que entrando nesse tema, né? Eu acho que também essa tomada de consciência veio a partir dos crimes da mineração, porque eu me aproximei de comunidades indígenas, porque foram duas comunidades atingidas, né, pela mineração. Uma é a aldeia Krenak, né, que fica nas margens do Rio Doce, quando aconteceu o rompimento da barragem em Mariana, e a outra é uma aldeia Pataxó, Ranranran, que fica às margens do Rio Paraupeba, logo abaixo de Brumadinho. Então, foram duas comunidades que sofreram e estão sendo muito impactadas, né, pela mineração, por esses dois crimes, né? Então, a partir dessa minha vivência, dessa minha experiência, né, em convívio com eles, assim, eu tive esse interesse também em fazer um trabalho mais focado também, né, na questão indígena, apesar de não ser ser a causa única, né, da minha vida, que são algumas causas assim que eu vou abraçando ao longo do caminho. E aí a causa indígena também me abraçou, porque eu fiquei pensando muito se na verdade eu estou falando, né, da luta pela terra, né, da luta dessas pessoas pela sobrevivência, porque de fato a mineração ela destrói essas comunidades antes mesmo, né, de um rompimento. Quando ela chega, quando ela cria relações, quando ela destrói a cultura naquela região, quando ela se impõe, né, nas comunidades. Então, eu achava importante também trazer, né, dentro desse recorte da mineração, a questão indígena também, porque eles são os maiores protetores, né, das matas, são os maiores protetores desses territórios que ainda estão preservados. E você vai mostrar, né? Sim, começou a mostrar Tupã, entre aspas, né? Entre parênteses, ainda resiste. Sim, e aí eu queria mostrar um pouco desse trabalho da resistência mesmo, né, desses povos tradicionais, porque
acho que é uma luta, para quem quer, ela é visível, mas para muita gente ela é invisível, sabe? É como se eles não existissem mais, é como se eles vivessem de forma arcaica. Ô, João, eu só queria fazer um comentário. Eu acho que as fotos estão ficando com corte, elas estão sendo cortadinhas Deixa assim. eu olhar. Não sei se tem como ampliar de um jeito que elas apareçam. É o Deixa eu formato ver. da tela, deve ser. Não, se não tiver jeito também, passa assim, tá tudo bem. Não, deixa eu ver se... vai falando que eu vou tentar aqui. Tá. Então, eu ouvi uma fala do Davi Jaraguá falando foi no Lollapalooza, acho que agora me falho, não sei se é Rock in Rio ou Lollapalooza, no início do ano passado. Sem indígenas não há sobrevivência na Terra, né? Sem indígenas não há. Não adianta nenhuma outra luta, sabe? Não tem outra luta que a gente possa fazer para resistir, para viver, se a gente não preservar a cultura desses povos, porque são eles que preservam de fato, né, essas terras, são eles que Sim. estão ali demarcando o território com o próprio sangue, né, deles. E o quanto já foram dizimados, o quanto já foram mortos, né, fazendo essa luta de resistência por nós, sabe? E acho que esse reconhecimento é algo parece distante, sabe? É uma luta parece tão distante da gente, mas ela é tão por nós, né? Da responsabilidade com a água, né? A responsabilidade com a terra, com os recursos minerais. Sem isso não tem vida na terra, sabe? Então, quando eu ouvi o Davi fazendo essa fala, aquilo mexeu muito comigo. Eu falei, acho que eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, né? Do quanto que eles são importantes, né, para essa resistência mesmo na terra, para esse cultivo. E cá para nós, né, João? Eu acho que a gente está dando só para trás mesmo, sabe? Eu acho que as pessoas não estão conscientes do que está acontecendo, sabe? Do porquê de tudo isso está acontecendo com a gente. Eu não sei por que eu tô tranquila, na verdade, porque eu fico pensando, talvez com tudo isso venha uma consciência, né? Venha algo, né, toque as pessoas, né, do que está acontecendo assim no planeta e que os indígenas já estão há muitos séculos dizendo, né? Desde que esse mundo é mundo, né? Esses povos estão aí gritando, né, pela sobrevivência. E tem uma sériezinha, né, Aqui, de fotos. a Paula Marina está falando aqui, foi no Rock in Rio. Ah, Rock in Rio. Foi isso mesmo. Nossa, essa fala é incrível. Se vocês puderem, procurem a fala do Davi no Rock in Rio. É incrível. Essa fala dele é emocionante, assim. E não só emocionante, é muito real, assim, né? Não é só para tocar o coração da gente, não. É para a gente ter consciência, né, do que a gente está fazendo com a terra mesmo. E a gente, eu falo todo mundo, porque todo mundo consome, né? Infelizmente, as fotos estão saindo cortadas mesmo na Não, tela. tá, Mas não tem problema, não. Dá para ter uma ideia. tem um pedaço aqui, né? E nesse. A Zilda, o Zildo Florescultura, ele está falando que seu espírito é em paz porque sua arte defende a vida. Como é que é? Não entendi. O Zildo, ele está falando, seu espírito está em paz porque sua arte defende a vida, porque você está Ah, fazendo algo. pois é, eu fico pensando sobre isso, do porquê que eu tô em paz, assim, porque de fato a gente não fala por mim, né? Mas eu fico falando mais pelos povos que sempre lutaram, assim, né? Os povos indígenas, acho que eles estão agora, assim, de braços cruzados, olhando tudo isso acontecendo e falando, a gente avisou, a gente falou tudo isso, a gente está gritando isso É. desde sempre.
né? E agora que vocês brancos vão parar para prestar atenção no que está acontecendo, sabe? A Terra reage, né? A natureza reage, parte da natureza, né? A gente coloca, às vezes, natureza como se fosse uma coisa e nós somos outra coisa, diferente disso, né? Só que, na verdade, a gente é tão natureza quanto, né, o que a gente está no chão. Então, fico vendo, é tão bonito o discurso deles, assim, é tão sensível, né, de dizer que se você está jogando uma árvore no chão, você está jogando sua avó no chão, você está jogando sua mãe no chão. Se você não respeita sua mãe, se você não respeita sua avó, quem que você vai respeitar, sabe? Como é que você quer continuar vivo se você não está matando, né, quem te deu vida? Então, é uma sensibilidade muito grande e, ao mesmo tempo, é aquela coisa assim, é simples, mas é real, sabe? A gente fica querendo complexificar as coisas e filosofar de novo, demais a existência, mas, na verdade, eles simplesmente existem. Eles simplesmente existem e querem continuar vivos, sabe? E é por isso que eles estão lutando. A vida inteira foi luta, né? Para continuar vivo, para continuar existindo, resistindo. E eu trago nesse trabalho alguns dados também, é que nós éramos, né, enquanto Brasil, 1.400 etnias, 1.300 idiomas diferentes no Brasil, né? E hoje são 897 mil indígenas, né? Caímos assim, quanto 5 vezes, né, o número, né, que tínhamos quando o Brasil era Brasil, né? E hoje são 305 grupos étnicos e apenas 180 idiomas. Pensa que nós temos 180 idiomas ainda no Brasil, que não são preservados, que não são respeitados, que não são cuidados, né? Então, esse trabalho, na verdade, é meio que para colocar mais para fora, né? É um trabalho de conscientização aqui, mas também para fora, assim, de que nós somos esse Brasil colorido, mas que não se respeita, né? Que não se cuida. Infelizmente, esse Brasil que não respeita, né, a diversidade, saiu do armário, né, e é tentado também pelo que a gente está vendo aí no governo, né, querendo mexer nessas terras indígenas, né, para as mineradoras. É assustador o que está sendo feito e a gente tem que estar resistindo sempre, né? Uhum. Sim. Tem mais um ensaio seu. Nossa, agora que eu abri aqui e estou vendo as pessoas comentando, porque eu não tinha visto ainda. Consegui abrir agora. Ah, tá. Tem bastante comentários, bastante parabéns, orgulho, Ai, que né? bonitinho. Cheio de comentário bonito aqui. Depois eu vou ler tudo, tá? Sim. Agora, como é que a gente, eu sei que você tem uma perspectiva interessante sobre esse assunto, né, dessas narrativas estereotipadas, né? Como é que você se coloca com um determinado privilégio, né, de ter essa possibilidade de estar estudando, de ter estudado, e como é que você se pergunta a cada momento, quando você vai fotografar situações difíceis, como você falou, né, os crimes de Mariana e Brumadinho, você fica se perguntando, né, o que a minha fotografia está fazendo, né, em contraponto ao que existe muito por aí. Se eu me pergunto, a sua pergunta, se eu me pergunto se eu estou fazendo. O que a gente encontra muitas vezes são trabalhos, né, de cima para baixo, que fazem a qualquer custo, independente de fotografia, outras imagens, né, são perspectivas que a gente está diminuindo, mas você, para ter essa motivação, para ter essa ética, você se faz essas perguntas quando você chega nesses espaços? Perguntas você pensa na hora que você está fazendo isso? Será que eu estou construindo, reforçando alguns estereótipos? Como é que eu não faço isso? Você pensa nessas questões? Eu não só penso demais, quanto eu frito às vezes, sabe, João? Porque quem me conhece de perto, quem
quem compartilha, né, desses trabalhos comigo sabe o quanto que eu sofro com eles, porque eu fico me perguntando o tempo todo se eu estou sendo realmente ética, se eu realmente estou seguindo uma outra forma de fazer as coisas, porque eu também não acredito nessa visão e nessa forma estereotipada de construir, né, as narrativas. Eu tenho muito medo de ser essa branca colonizadora, né, que chega no território e que usa, né, daquela fragilidade humana que existe ali para poder promover meu trabalho. Eu pergunto o tempo inteiro, assim, se eu não estou fazendo algo que saia daquilo que eu acredito, sabe? E é muito difícil. É muito difícil. Por isso que eu acho que o mais correto e o que eu acho que é mais honesto é ouvir, sabe? Então, o exercício maior que eu faço é de ouvir, sabe? Se eu perceber que o meu trabalho tem um potencial para contribuir com essas comunidades, eu acho que ele é relevante. Agora, se ele simplesmente vai lá e traz fotos lindas, maravilhosas, né? Só para me promover enquanto fotógrafa, eu me sinto vazia, sabe? Isso já aconteceu, né? De chegar num lugar, de não conseguir trazer uma história, mas de conseguir trazer foto, e eu ficar assim, mas não sei, sabe? Não faz muito sentido, assim. Para eu conseguir publicar, eu tenho que estar muito convicta de que aquilo de alguma forma está contribuindo. E eu acho que não só contribui, eu percebo, né, um retorno disso, como acho que inspira outras pessoas também a pensar uma forma diferente de fazer o trabalho, sabe? Porque eu já tive muita crise com o fato de não ser uma pessoa que trabalha para um veículo específico, né? De não ser uma pessoa que atende ordens, né? E normas, e eu acabo fazendo da minha cabeça, e da forma como eu acredito. Então, fazer o trabalho solo é muito mais delicado. Porque você não, às vezes não tem com quem conversar, sabe? Tipo assim, tá legal? Você pode editar meu texto? Você pode dar uma olhada se isso aqui não tá, sabe? Será que eu não escrevi demais ou eu escrevi de menos, sabe? Então, eu tenho muito esse respaldo das próprias pessoas que eu fotografo. Isso aí, para mim, é primordial, assim, sinceramente. Assim, quando eu termino de fazer um trabalho, a primeira coisa que eu faço é mandar para essas pessoas que doaram seu tempo, que doaram, né, a sua luta, a sua voz, para poder dividir, sabe, esse sentimento. E é claro que eu recebo feedbacks maravilhosos, mas eu também recebo críticas, assim, olha, isso aqui que você falou não é bem assim, pode ser assim, assim. Isso faz meu trabalho ter, eu acho que, ganhar a credibilidade que eu acho que hoje ele ganhou, assim, né? Sem querer, né, me gabar de nada disso, mas é porque, de fato, para mim, é muito importante que essas pessoas sejam ouvidas do início ao fim, sabe? Assim, de que eu não reproduza mais do mesmo, porque eu já vi muita gente sendo entrevistada nos territórios, sendo, né, abordadas, e aí quando essas pessoas se veem nas matérias, se veem na televisão, se veem no jornal, elas ficam indignadas com a forma como sai a informação, sabe? Então eu acho que não me cabe estar nesse lugar, sabe? Mas é claro que o trabalho solo, né, ele é muito mais delicado, eu acho, porque também quem que vai responder se eu errar, né? Eu mesma, não tem para quem jogar a responsabilidade, né? Ela volta para mim. Eu até vou dar um exemplo aqui de uma situação que eu acho. Pode falar, pode falar. Não, dá um exemplo, depois eu ia passar o próximo ensaio. Ah, tá. Mostrar as perguntas. Vou dar um exemplo aqui de uma situação assim que me aconteceu. Eu acabo gerando trabalhos a partir dos trabalhos mal feitos da imprensa, assim. Eu não tenho problema em dizer isso, não, sabe? Eles vão lá e fazem uma merda, aí eu falo assim, tá, de que forma que meu trabalho pode contribuir para trazer outra perspectiva para essas pessoas, sabe? O Valor Econômico, ano passado, fez, quando estava quase chegando, quando completou um ano, né, do crime em Brumadinho, fizeram uma reportagem muito absurda, dizendo que as pessoas em Brumadinho se dividiam entre a tristeza da morte, do sofrimento, e a alegria com o consumo, né? A satisfação do consumo. E eu fiquei indignada com aquilo, porque eu falei,
como é que eles podem fazer uma manchete dessa, sabe? Quem tá aqui, quem conhece Brumadinho, quem conhecia isso aqui antes, sabe que isso aqui mudou completamente. As pessoas estão depressivas, as pessoas estão doentes, as pessoas estão se matando, né? Esses índices de suicídio não saem na mídia, mas a gente sabe, porque eu piso naquele território e eu escuto cada coisa, assim, eu falo, não tem como vir alguém de fora aqui e levar essa história para fora dizendo que as pessoas estão satisfeitas porque elas estão recebendo um salário emergencial que, sinceramente, é uma migalha, não é nada, sabe? Não é nada perto do que essas mineradoras estão lucrando e sempre lucraram em cima da morte dessas pessoas. Não faz sentido. É um desserviço, né? Vir aqui fazer uma reportagem sobre isso. E era uma matéria longa que o cara conseguiu embasar, sabe? 3 páginas de texto falando, né, do que as pessoas estavam comprando no iPhone, colocando silicone, sei lá mais o quê. E eu falei, gente, é assim, é uma falta de noção completa. Então, o que eu fiz foi conversar com algumas mulheres de Brumadinho, algumas mulheres atingidas, e perguntar para elas sobre aquela matéria. Eu me propus a ler a matéria e esperar a reação delas. Enquanto eu lia, primeiro que eu não conseguia nem terminar de ler, porque elas ficavam tão indignadas que eu não dava tempo de terminar. Elas já começavam a brigar e reclamar e trazer dados, informações e várias coisas assim. Como que eles podem dizer isso se a gente não está conseguindo comprar o que a gente comprava antes? Hoje o supermercado está tudo mais caro, está tudo mais difícil. Então, o que eu pensei, eu falei, eu vou fazer um ensaio dessas mulheres falando sobre como está a vida delas no pós-tragédia, né, no pós-crime. E em fazer o contraponto do que essa matéria porca fez sobre essa galera, né? Então, quando eu fiz e comecei a publicar, eu mandava para elas. Elas ficavam assim, menina, eu não tô acreditando, eu tô vendo as fotos saindo aqui. Eu tô muito bonita, nem parece que sou eu. E assim, trazia essa história de uma forma tão bonita, assim, sabe? De quanto que aquilo mexeu com elas, de se verem na foto, de se verem no relato, sabe? E que sentiram que de fato a voz delas, né, foi ouvida, né? A real história, né, foi ouvida. Eu acho que isso é uma satisfação muito grande. É claro que eu queria ser muito maior, sabe? Eu queria muito que essas vozes dessas pessoas pudessem, né, chegar muito mais longe e essas denúncias, né, pudessem ir mais adiante, sabe? Mas é isso, a gente faz dentro da capacidade que a gente tem, né? Duas coisas sobre o que você falou. Eu acho que é uma ótima forma de se pensar, né? Fazer um contraponto a essas pautas que o jornalista vai para lá, ele já vai pronto, né? A pauta já saiu, né, do jornal, já saiu do editor que fez. É como são as pautas de TV, os repórteres chegam para entrevistar para você até encontrarem a resposta que eles querem, daí eles montam aquela matéria. É a mesma coisa no jornalismo, né? Quando não é um jornalismo, né, mais, né, um jornalismo que ouve as duas partes, quando pensa em uma forma mais equilibrada. Então, ele já vai com aquela pauta, ele só vai pensar pessoas para aquele assunto que ele quer, que é na TV, que é igualzinho na TV, né, que faz, né? Sim. Não sei se você quer comentar sobre isso, eu vou mostrar algumas observações que fizeram aqui. Pode fazer as perguntas, não sei se tem pergunta. A Camila Duran fala, gostaria de saber como se dá a aproximação com a comunidade, com a aldeia. Eu vou fazer várias assim, aí algumas são perguntas, são parabéns, né, como a Norma Watanabe, parabéns pelo seu trabalho incrível e necessário. A Pérez Nazaré, você fala muito bem. A Madu, a querida Madu, Isis, mais que um grande talento, é uma pessoa muito especial, né? Concordo. O Léo, sou fã dessa menina rosa, Avenida Bordeaux, ética, sensibilidade e respeito, né? Querida amiga também. Ouvir sua fala, Vanilda Borlotti, ouvir sua fala já me emociona.
a Júlia Bianco, trabalho muito necessário, Iris, aí uma pessoa que você conhece, a Maíra é orgulho de tudo essa mulher. Beijo, meninas. A Nayara, você é minha maior referência e me inspira todos os dias a ser melhor. Amo você. Então, vários parabéns. E a Camila Duran pergunta, gostaria de saber como se dá a aproximação com a comunidade e a aldeia. Beijo em todo mundo aí que está assistindo. Eu fico pensando, será que esse povo não está enjoado de me ouvir falar do mesmo assunto? E a galera tá ali ouvindo. Mas, Isis, é diferente, é sempre diferente. Ô, João, hoje é aniversário da Nayara, tá? Ela tá aqui falando que eu sou inspiração dela. Parabéns, Nayara! Parabéns, menina! Ela logo está aqui, no final do mês ela vai estar aqui com a gente. Falando em ética, ela tá aí ouvindo. Eu acho que tem, olha, muitas mulheres maravilhosas, né? Podem ter homens também, mas eu sei que as mulheres estão fazendo um trabalho muito incrível, muito ético, assim, né? Nessas comunidades. Tem muita gente seguindo mais essa linha, sabe? Mais cuidadosa, mais responsável mesmo com os temas, né? Que abordam. Então, eu super recomendo sempre o trabalho da Nayara, da Maíra, né? Tem tantas mulheres que hoje estão fazendo, né, nessa linha de frente mesmo do documental, que eu acho que é importante dar uma olhada, assim, conferir o trabalho, seguir esses trabalhos, porque são sensíveis e são muito muito focados, assim, onde a gente quer chegar com isso, assim, sabe? Eu acho que são cuidadosos, são responsáveis, de fato. Ela aí, ó. E você falou de as pessoas não cansam, né, para ouvir. Eu, como, né, minha carreira é uma carreira de professor e muitas vezes você tem que dar a mesma aula em várias vezes. Não, deve ser que nem teatro, nunca é a mesma, nunca é o jeito, né? Você vai toda hora uma nova perspectiva, uma nova provocação, você está de um jeito diferente, daqui a pouco você vai contar um pouco como você está aí, né, na casa dos seus avós. Sempre a gente vai mudando o discurso e mudando. Então, não se preocupe que é gostoso de ouvir, é sempre bom ouvir, é sempre bom conversar, é sempre bom rever. E aí você tem... Tô fazendo esse exercício aí. Tô fazendo esse exercício aí de sempre renovar o discurso. A Cleusa Miller, sou de Florianópolis, estou conhecendo o trabalho agora, é inquietante e fascinante. Simplificando é incrível, parabéns. Obrigada, Cleusa. Nós temos... queria que você falasse um pouco, daqui a pouco eu vou mostrar seu terceiro ensaio e último ensaio aqui. Queria que falasse um pouco desse momento que você está vivendo, onde você está, por que você está aí, como é que foi essa mudança para você a partir dessa pandemia que atingiu o mundo? Eu moro, né, há 11 anos em Belo Horizonte. Eu sou do interior de Minas, né? Mas eu fui para estudar, fiz design, né? Só que no meio do percurso eu me enxerguei muito mais fotógrafa. E eu comecei a me dedicar à fotografia logo no final da faculdade, quando começaram aquelas manifestações, né, em 2013, 2014, quando começou a intensificar mesmo essas lutas no Brasil. E eu enfiei de cabeça, assim, no meu trabalho e tenho feito isso, né, com muita dedicação desde 2013, mas eu sempre fui uma pessoa muito inquieta, né, muito ansiosa, eu gosto muito de abraçar as coisas, quando eu pego uma coisa para fazer, eu me mato fazendo ela, sabe? Porque eu faço com muita vontade, assim, com muito interesse, né? Naquilo que eu tô fazendo naquele momento. E eu passei os últimos anos, assim, muito dedicada e isso me desgastou muito emocionalmente também, sabe? Então, nesse último período, assim, final do ano passado, eu já estava bastante cansada, precisando de um momento de pausa, né? Que a gente não tem férias, né? Privilegiado é aquele fotógrafo que tem férias, porque eu não tenho. Então,
não sossega, assim. Então, aí, quando aconteceu de começar, né, o isolamento, né, 17 de março, para mim foi um dia importante, assim, que foi um marco, que foi o primeiro dia que eu fiquei em casa, já consciente do que estava acontecendo, que estava por vir. Eu fiquei 17 dias em casa, e nesses 17 dias eu pensei muito sobre o que eu queria fazer nesse período. Claro que eu tô cheia de HD, lotado de coisa para cuidar, cheio de backup para fazer, cheio de foto para tratar, aquelas fotos de viagem que eu nunca olhei, tá cheio de coisa acumulada. Mas eu entendi que não ia ser um momento para trabalhar, não ia dar para trabalhar como eu sempre trabalhei, não dava para ir para as comunidades, né? Que é o meu foco de trabalho, de fato, né? É muito mais na zona rural do que na cidade. Eu fico muito pouco em Belo Horizonte, apesar de morar. E aí eu decidi que eu tinha que fazer alguma coisa, assim. Eu pensei, eu quero ir para a linha de frente, né? Eu quero fazer o que eu amo, que é fotojornalismo, eu quero narrar essas histórias agora da pandemia, eu quero ir para a rua. Eu não estava sentindo que era isso, já estava meio que me espiritualizando mais no último período, e eu senti que eu tinha que voltar para o útero, assim, que eu tive esse chamado e eu senti que era um momento de recolher mesmo, de ficar quieta, de me escutar, de me entender, porque também eu entrei num fluxo muito grande de trabalho nesses últimos anos e não estava conseguindo cuidar de mim, assim, cuidar das minhas coisas, sabe? Dar atenção para minha família, e eu me afastei completamente desse lugar. Foram 11 anos morando fora, né? 12 anos praticamente morando fora, sem dar atenção para minha mãe, para meus avós. Perdi meu pai há menos de 2 anos atrás, e nesse último período eu senti esse chamado, assim, de que eu precisava ficar mais quieta, sabe? De que eu precisava pensar mais sobre minha própria vida, assim, sabe? Então eu fiquei, poxa, acho que talvez seja esse momento, mas eu relutei muito, sabe, João? Porque eu gosto muito da rua. Eu gosto muito de estar nesse fronte, sabe? Eu gosto muito do conflito. Até gostaria de gostar menos, porque seria mais fácil, sabe? Mas é muita inquietação. Então eu falei, acho que o momento de recolher é esse. E o meu sonho era conseguir ficar 2 meses livre, 3 meses livre, para poder ficar com os meus avós. Meu avô talvez seja a pessoa, talvez não, ele é a pessoa que mais me inspira na vida, assim. Então eu senti que eu tinha que estar, sabe, próxima. E aí eu fiquei 17 dias em Belo Horizonte até que eu decidi que eu ia para a fazenda dos meus avós e passar uma temporada com eles. E foi essa decisão que eu tomei, doloriu muito, assim, eu fiquei mal, eu fiquei refletindo se eu era ainda fotógrafa, se eu não estava correndo do meu ofício, porque eu deveria estar no front. Fiz um questionamento perguntando para as pessoas se isso era ser menos fotojornalista, né? O fato de não estar na linha de frente. Mas foi a decisão que eu tomei e eu acho que eu acalmei assim que eu cheguei aqui, sabe? Então hoje eu estou na fazenda dos meus avós, fica um pouquinho distante, né, da capital, mas eu estou em paz, assim, né? Isso que eu falei mais cedo, de estar em paz com o meu coração, é que eu acho que eu fiz a escolha que eu tinha que fazer naquele momento, né? Eu tive que tomar uma decisão e eu tô tranquila agora porque eu tô produzindo com eles aqui, né? Eu tô vivendo com eles e contando as histórias deles. E me conhecendo de volta, sabe? Assim, para mim está sendo um processo de autoconhecimento muito grande, assim, muito importante. E aí eu tô fotografando, né? Tô documentando, tô escrevendo, tô ouvindo mais do que falando. Eu passo o dia ouvindo meu avô, minha avó e fico perguntando coisa difícil para eles e eles ficam. Tem dia que eles ficam putos comigo e falam assim: menina, você fica fazendo essas perguntas. Eu falo, vô, eu quero saber tudo, quero saber tudo. Ele fala assim, essa menina é muito atrevida. Aí a gente briga, a gente se ama, é um negócio doido. Ouvindo, né, com a experiência de vida dele. Total. E eu fui perceber nessa viagem para cá, e que é uma viagem interna também, né? Essa viagem para dentro do útero, assim, quentinho, né?
que eu sou muito meu avô. Eu sou tipo, eu achava que era só uma inspiração, mas eu fico pensando que a teimosia é igual, que a rancezice é igual, que a implicância é igual, sabe? Que a alegria dele também, eu acho que eu tenho muito isso, assim, de tá mal, mas tá bem, sabe? Aham. Sabe, essa energia dele é muito boa, assim, e tá próximo dele me faz, acho que tá dentro de mim, assim, né? Sentir que era a escolha que eu tinha que fazer mesmo, que nesse momento tá todo mundo impossibilitado de fazer o que gosta, né? Então eu tô sentindo que eu tô privilegiada, na verdade, de estar aqui com eles, né? De estar vivendo essa vida aqui com eles e dentro de mim também, né? Não só com eles. É. Lindo. Vou mostrar aqui, eu vou mostrar as imagens e você vai fazer uma leitura, né, do texto, é isso, mais ou menos? Isso. Tá bom. Vamos, vamos ver aqui e depois a gente volta para mais algumas perguntas. Ainda tem gente. Aqui no aplicativo eu não consigo ver as pessoas que estão assistindo a gente, mas tem gente aí, não tem? Tem, tá aqui. Depois eu vou comentar os outros comentários. O título é Histórias do Meu Quintal. Exato. O que fazer quando a cabeça cansa e o coração tá cheio? Vomita palavras em papéis roubados, rasgados de cadernos já acabados. Como calar a mente de um mundo que continua gigante, mas ainda no mesmo lugar? Coragem não é virtude que se nasce, ou se bate a cara na porta umas 30 vezes, ou aprende. Já fui morta e morrida algumas vezes, mas morro mesmo é ouvindo. Quantas pessoas já foram apagadas? Bem mais. Quantas nesse momento estão em silêncio? Quantas já nem podem mais falar? Quantas já são chamadas de loucas por nunca pararem de gritar? O choro vem baixo dentro de mim. E para livrar meu grito, eu vomito que não cabe mais no meu peito. Coragem não vem de berço, mas minha avó me ensina no fogão, já levantada, às 5. Coragem é força de dentro, que não sei onde escorre também. O mundo parece enorme, mas é limitado que só. O mundo é rico, gigante, mas pequeno, podre e feio para quem não pretende e não pode expandi-lo. Limitado, medíocre, um presente vazio e frio para quem ainda não deparou na esquina com a tal empatia. Coisa difícil, muito injusto. Minha mãe acabou perguntando agora, sentada na cozinha: como você está conseguindo ficar bem? Eu já não consigo parar, sentar, respirar e rezar. Talvez minha mãe ainda não tenha entendido que rezei com ela pela última vez lá na comunhão. Nunca mais. Minha reza hoje é tambor e vela. Não, mãe, ninguém tá bem. O mundo é injusto, mas apego às pequenas coisas, agarro nos afetos, a quem ainda acredita em construir um mundo novo. E se não tiver outro mundo? E se tudo parar por aqui? Perguntou minha mãe, mais uma vez. Outra vez eu respondi e me ouvi. Se não tiver depois, mãe, eu quero que pelo menos esteja em paz com o meu agora, hoje, aqui, agora, nesse instante que respiro e você me ouve. O depois nunca foi nosso. Controlar o futuro é confiar que a morte não vem. Aquela única certeza de se viver. E será mesmo que acaba? Te ouço, mãe.
respirando ofegante. Não lhe cabe mais vida, porque o dia termina a luz pelas 6. Você me ensinou a valorizar a experiência de estar aqui. Agora te vejo uma menina medrosa, ansiosa, com um futuro que não sabemos se virá. Meu conforto é tê-los. Ansiosa, com um futuro que não sabemos, e sem tempo e sem data prevista. Aqui dentro, eu já sinto saudades do que me veio. Respiro e lá fora me enlouqueço depois. Esse textinho acho que faz parte de uma série, assim, na verdade, sabe? Porque todos os dias, quando eu sinto uma necessidade muito grande de precisa sair, sabe, de alguma forma, eu tenho um monte de papel que fica do lado da minha cama, assim. Aqui tem um tanto, olha. E aí eu escrevo, aí chega uma hora que eu falo assim, eu nem sei se tá fazendo sentido mais, sabe? Nem sei se tá fazendo sentido, mas assim, para mim é o alívio, sabe? Que eu encontrei. É escrever. Então eu passo os dias fotografando e à noite, quando já todo mundo dormiu, porque todo mundo dorme cedo e eu fico aqui frenética, né? Sem conseguir dormir, eu pego o papel e começo a tirar isso dentro de mim, assim. Lindo, é emocionante, porque você está nessa sua relação, nessa forma, você mostra o que muitos estão sentindo, né? Essa sensação de, né, que os idosos, né, pessoas tão queridas, tanto ensinam a gente, e esse medo, né, vendo o que o governo fala, que às vezes, né, que tudo bem, né, os idosos, acontecer com eles, a gente fica com essa sensação, né, que pode perder a qualquer momento, então é uma sensação muito difícil, né, eu acho que isso torna seu trabalho, né, aí na pequena cidade, na estreita, né, universal, né, que você está representando tudo que a gente está sentindo, né, eu quando eu vi a primeira vez também senti tudo, essa força do seu trabalho. João, eu não sabia que isso ia mexer com tanta gente, sabe? Desde que eu comecei a escrever e publicar as fotos com os textos, eu falo assim, meu Deus, a repercussão, acho que talvez seja o trabalho que eu já fiz, assim, que tem dado mais repercussão. Eu recebo dezenas e dezenas de mensagens de várias pessoas das mais diversas interpretações, assim, sabe? Que compreendem esse trabalho de formas muito diferentes, assim, umas das outras, sabe? Tem gente dizendo dos avós, da saudade da mãe, do avô que já morreu, do pai, da saudade de casa. Nossa, tudo, assim, tudo eu recebo. E às vezes eu fico até com medo de não estar correspondendo, sabe? Porque eu não tô pensando em ninguém, sabe, nesse momento. Eu tô pensando em tirar isso de mim, sabe? Porque é uma angústia mesmo de estar aqui, de não ser uma escolha, claro, né? Foi uma escolha, mas a gente não foi possibilidade de decidir o que a gente queria, né? A gente tá se adaptando, né? E para eles eu vejo que faz muito sentido que eu esteja aqui também, sabe? Então eu acho que é uma via de mão dupla, né? Tem dia que meu avô tá mais nervoso, tá mais agitado, e aí eu tenho que dar uma segurada na minha onda porque eu fico provocando ele, sabe? Para dar uma ajuda para minha mãe também, porque ela fica muito sobrecarregada com os cuidados deles, assim. E eu sei que muita gente está sentindo falta dos avós, né? Não tá tendo essa possibilidade de estar junto, igual eu tô aqui. Então, entender o tanto de sentimentos que isso gera também, né? Da saudade, do medo, né? Da insegurança. E que são questões humanas, né? Eu acho que a gente se afastou desses sentimentos, né? Porque a gente
passou a viver de uma forma mecânica, trabalhar para pagar as contas e as relações foram deixadas de lado, né? Então, acho que esse momento de resgate, né, desses sentimentos, de aceitação da própria família, porque eu realmente tenho dificuldade de ser família, sabe? Mas é um exercício, assim, que eu tô fazendo e que para mim não tá sendo sacrifício nenhum, assim, porque são as pessoas que mais me inspiram mesmo, assim, por mais que eles tenham interpretações de mundo muito diferentes das minhas, formas de viver muito diferentes da que eu acredito, assim, são pessoas que passaram por muitas dificuldades e superaram muito, assim, sabe? Minha avó, eu hoje mesmo publiquei uma história da minha avó, é uma rocha, sabe? Meu avô é uma lesma, porque meu avô tá perdendo a condição de aprender, sabe? Tipo assim, as complexidades das coisas. Então ele se implica com qualquer coisa, ele chama atenção por qualquer motivo e todo mundo tem que olhar para a cara dele, que se não olha no olho dele, ele fica bravo, entende? Então são sutilezas assim que ele tá perdendo, sabe? E até mesmo memória, acho que uma coisa que já tá mexendo também. Então, ver isso no dia a dia para mim tem sido um exercício muito grande, assim, de paciência, sabe, de cuidado, de responsabilidade também. E querendo ou não, eu olho todos eles hoje, para mim são todas minhas crianças, sabe? Minha avó, meu avô, até minha mãe, né, que é responsável por eles, às vezes eu tenho que botar ela no colo, porque ela também fica desesperada, assim, com tanto de tarefa diárias, né, de ter que lidar com a velhice mesmo, né, com a relação que ela tem com eles, dos cuidados. Isso mesmo que você falou. Meus pais ficaram aqui, estão revezando e saíram agora, mas ficaram 2 semanas, e é exatamente isso que você falou, essa relação, né, esse cuidado que a gente tem que ter, né, esse retorno, porque eles fizeram tudo isso pela gente, né, o mínimo que a gente pode fazer com os avós, né, com os pais, com quem... Oi? Espera aí que meu celular está descarregando. Deixa eu salvar Tá. aqui. Tô vendo que tá estranho. É o celular. Pronto. Acho que agora vai. Então é o mínimo que a gente pode fazer, né, nessa relação. Antes de fazer as últimas considerações aqui, queria que você falasse um pouco também do gênero, né? Do gênero na fotografia, um pouco sobre a questão das mulheres, mas eu já ouvi você falar sobre esse assunto e outras considerações. A gente está naquela exposição também dos retratos de mulheres por mulheres, mas, independente disso, como é que você vê a posição, essas diferenças que ainda permanecem na fotografia, né? Como é que você vê e o que você prevê assim no futuro e qual seriam as suas considerações sobre isso? Eu acho que eu estou muito otimista, para ser bem sincera, assim, sem querer iludir ninguém. Eu estou muito otimista com as mulheres na fotografia, né? As minhas contemporâneas aí, minhas amigas, e tantas mulheres, né, que têm se fortalecido dentro da fotografia. Eu acredito que essa narrativa das mulheres ela veio para ficar. Tem muitas mulheres produzindo, tem muitas mulheres propondo formas diferentes, né, de se fazer fotografia, de se falar de ética, né, de se falar da história mesmo. Então, eu tenho visto de forma muito positiva a luta das mulheres dentro da fotografia, porque a luta na sociedade, né, a luta por reconhecimento, por valorização, ela está se refletindo também dentro da nossa área. E eu acho que a gente já mudou muito, sabe? As formas de reconhecimento, assim. Mas eu acredito que a gente ainda vai ter que fazer algumas lutas, né? Para estar dentro dos espaços, para sermos respeitados nesses espaços, né? De poder, nesses espaços de comunicação, porque ainda a gente sofre assédio, a gente continua sofrendo com certas predileções, né? Pelo olhar masculino, porque ele sempre foi muito mais aceito, né?
mas eu espero que as mulheres não desistam desse lugar, porque acho que vem uma geração, né, que começa a nossa geração, né, chutando essa porta e falando a gente não aceita mais estar em segundo lugar, estar em segundo plano, não sermos mais valorizadas, porque muitas antes de nós lutaram, né, para que a gente tivesse esse lugar, né, de reconhecimento. Então, é mais do que justo, né, é mais do que nossa obrigação também abrir portas para que outras mulheres possam acessar. E eu falo isso como uma mulher branca, né, cis, que também tem os meus privilégios, e eu sei que muitas outras mulheres têm muito mais dificuldade de se colocarem nesse espaço do que eu, né? As manas pretas, como sempre, são as mais vulneráveis, né? As manas trans também são as mais desvalorizadas dentro, né? Se a gente for falar dentro desse mercado, que ainda é preconceituoso, ainda é racista, ainda é classista. Então, a gente tem que lutar para essas formas de sobrevivência, sim, essas formas de resistir dentro da arte, porque para muita gente, a arte e a fotografia não são só uma profissão, né? São uma forma de respirar, são uma forma de sobreviver mesmo a esse mundo maluco, né? Uma forma de contar as histórias, né? E de fazer a história. Então, é uma luta na minha vida, que eu não estou lutando só por mim, né? Claro que eu quero abrir mais espaço, eu quero estar, né, dentro deles, mas eu quero também trazer outras mulheres junto comigo, né? E eu acho que meu trabalho ele só existe porque eu tenho muitas mulheres maravilhosas do meu lado, que me dão apoio, que me fortalecem, que me constroem enquanto mulher também, sabe? Enquanto fotógrafa. E eu quero muito que elas estejam também junto, sabe? Nesses espaços que a gente conquistar daqui em diante, né? Eu também queria falar uma coisa. A gente está fazendo. Você já sabe, né, João? A gente está fazendo uma Eu ia campanha perguntar aqui isso. em Minas Eu ia Gerais. fazer uma pergunta, mas você já Eu já estou emendando, porque tudo tem a ver. pode, boa. A gente já vai encerrar. Que Depois disso, nem espero você perguntar, já estou falando. A gente está fazendo uma campanha em Minas Gerais, que é uma campanha de arrecadação para ajudar comunidades que estão em situação de vulnerabilidade nessa pandemia, que mais tem a gente precisando de ajuda, né? E essa realidade está alarmante, assim, né? Mas eu queria convidar as pessoas a conhecerem a campanha que chama Fotografias por Minas. São 320 fotógrafas e fotógrafos de Minas Gerais que estão vendendo as fotos para ajudar essas comunidades. Então, quem gosta de foto, quem tem um dinheirinho sobrando aí, que tá difícil, né? Mas se tiver um dinheirinho sobrando, ajuda, compra foto. E enquanto você compra foto, tá ajudando também pessoas que estão precisando, né, de apoio. A gente já está conseguindo ajudar 11 instituições diferentes. E eu espero que até o final da campanha a gente consiga ajudar mais do que 11, né? Que a gente consiga atingir números maiores para ajudar mais gente. E a campanha vai até 3 de julho. Então procura lá. fotografiasporminas.com.br. E tem Instagram também, segue lá porque tem muita foto linda para ver e conhecer. Tô muito marqueteira, né? Parou aqui. voltou. Voltou, Isis. Acho que o João caiu. Voltei. Você voltou? Voltei. Que bom. Acabou a Fiquei internet sozinha aqui. aqui. Aquela que tinha acabado 5 minutos antes de começar, caiu de novo. Você estava Caiu de falando novo. do. Mas eu falei. Nem sei se alguém me ouviu, mas eu falei. Tá bom. Não, mas deu para ouvir, sim. Não, mas fala sobre a fotografias para Minas. Um resumo. Eu acho que eu vi, mas vamos confirmar, por favor. Acho que eu falei, eu não sei se o pessoal ouviu aí, mas eu falei. Se alguém puder confirmar, eu posso repetir. Tá bom. Isso, fotografiasporminas.com.br. Exatamente essa página.
Aí eu falei pro pessoal lá assistir, ver as fotos, conhecer o trabalho dessas fotógrafas Pegou. femininas. Então tá bom. Exatamente. Eu tô muito marqueteira ultimamente, eu só falo de vender foto. Vamos lá ajudar essa galera. Compra foto. Bom, a gente já tem 2 minutos. Só queria falar os outros comentários. A Ju Fontes, esse trabalho me lembra muito o filme Amu, Não Tem Como Não Chorar. A Félix pergunta quando você começou a escrever. Lindo demais, a D. Camavita. Beatriz, importância de olhar para a família, como foi, como é. E Antunes Kikae, Antunes Kika, fotografias para Minas, uma oportunidade de ter fotos lindas a um valor justo. Gente, exatamente. Mais 1 minuto, queria que você deixasse alguma mensagem, alguma coisa que você queira deixar, uma mensagem final para quem está ouvindo. Bom, é difícil, né, deixar uma mensagem final, porque, na verdade, eu não sei como cada um tá interpretando essa conversa aqui, né? Eu cheguei, acho que eu comentei com você ontem, João, quando a gente conversou. Que eu vi um vídeo, que é um vídeo da Jules, que eu amo. Acho que é das únicas blogueiras que eu assisto, que eu gosto muito, muito do persona dela, assim, ela é uma pessoa muito, muito alto astral. E aí eu vi um vídeo dela que uma amiga mandou, e ela falou assim, Isis, eu tô me sentindo meio assim nessa quarentena, e eu me identifiquei, assim, ela tá falando, né, nesse vídeo, do quanto que nós, quando a gente, né, vivendo toda essa situação que todo mundo está vivendo, cada um, né, no seu nível de compreensão, no seu nível de autoconhecimento, assim, nesse momento, tem gente que está muito bem, tem gente que está muito mal, tem gente que está passando dificuldade, necessidades, né, e a gente sabe que as condições não são as mesmas para todo mundo, e ainda mais num país desigual como o nosso, né, um dos países mais desiguais do mundo. Se a gente está bem, que a gente se mantenha bem, sabe? Que a gente não se culpe por estar bem, sabe? E aí, quando eu ouvi isso, eu fiquei mais tranquila, porque eu sempre tive uma preocupação muito grande com o lá fora, sabe? Eu acho que esse texto que eu li conta um pouco disso também, dessa inquietação que o mundo está todo horrível, sabe? E que aqui dentro está bem, sabe? O coração está bem, assim, está tranquilo. E eu sei que não é todo mundo que está sentindo isso, não é todo mundo que está tranquilo, né? Muito pelo contrário, eu acho que tem muito mais gente, talvez esteja, né? Muito mais gente triste, muito mais gente depressiva, né? Por estar nesse isolamento, assim. Mas se a gente consegue cultivar algo de bom que a gente pode compartilhar com outras pessoas, né? Esse bom, algumas pessoas precisam estar bem, né? Para ajudar outras, assim. Então, eu trago muito a questão da coletividade do meu trabalho, quanto que ele é conectado com outras pessoas, o quanto que ele é múltiplo, né? De tanta gente que me fortalece, que me constrói. E eu acho que eu também contribuo com outras pessoas também dessa forma. A gente forma uma rede, né? E eu acho que nesse momento, né, esse isolamento social, ele não precisa ser um isolamento social por completo, né? Porque a gente talvez nunca tenha estado conectado, né, pelas redes. E se a gente pode fortalecer o trabalho de outras pessoas, né, pode fortalecer mesmo, né, o emocional das pessoas que a gente ama, das pessoas que estão no nosso entorno, que a gente faça isso, para que a gente estabeleça outros tipos de relação, né, mais do afeto, mais do carinho, mais da atenção, assim, porque a gente não está sozinho no mundo, né, e acho que isso está ficando mais evidente que ninguém A gente precisa, né? vive sozinho, que a gente não consegue ser sozinho. Somos um embolado da coisa e que a gente fortaleça isso, sabe? Aproveite essa oportunidade para se reconectar mesmo consigo e com as outras pessoas, né? Então, é mais ou menos o sentimento que eu tenho aqui hoje, sabe? Dessa importância da gente estar
Tá sempre coletivizando as coisas, né? E como eu comecei a conversa dizendo que foi um presente muito grande ter te conhecido ano passado, ter conhecido o festival, né? Que a gente possa se encontrar, né? Da próxima e que seja melhor ainda do que já foi até agora, né? Uma coisa que eu tenho muita certeza, não sei porquê, mas eu tenho muita certeza, é que o mundo não vai ser igual, assim, que nunca mais a gente vai ter esse modelo do que a gente viu até antes de tudo isso acontecer, né? Mas eu espero que, por mais difícil que seja, a gente consiga construir um mundo melhor, sabe? Porque aquele mundo que a gente estava vivendo antes não dá mais, sabe? Não nos cabe mais, né? Esse mundo desigual, esse mundo desumano, insensível, não dá para permitir mais. Egoísta, Completamente. Espero que a gente construa outros tipos de relações, né? E melhores do que já foram até agora. Eu adorei, é sempre ótimo te ouvir conversar com você. Não que você que eu vou contar as mesmas histórias, que sempre é diferente, sempre importante. Eu tinha outras coisas aqui que eu esqueci de falar, agora que eu estou lembrando, mas eu, assim, é uma oportunidade maravilhosa poder estar te ouvindo e ter sua amizade, estar ouvindo você falar dos seus projetos e perceber, né, essa outra vertente que você desenvolve, né, desenvolveu aí, né, com seus avós, né, muito importante essas outras habilidades, né, do dia a dia, de fotografar o dia a dia, de escrever, né, então eu acho que isso é um alento para a gente perceber que você tem várias vertentes e vai mostrar para a gente tudo isso, né, sempre com a questão ética, né, sempre com essa questão da justiça social que percorre seu trabalho. Eu queria agradecer de coração a sua participação e eu sei que a gente vai se encontrar em outros momentos, né, mesmo nessa forma e realmente outros momentos presenciais. Você é uma figura importante para assim, estar no festival da gente. Muito obrigado. Obrigada, João. Não, eu não tenho nem palavras, de verdade. Assim, eu tô realmente muito feliz de poder participar, de poder contribuir também com o festival. Estou super feliz com essa perspectiva que vocês estão trazendo. E contem comigo para o que precisar. Eu estou aí à disposição. Tá bom. Tá bom? Obrigado, de coração. Só lembrar que na quinta-feira tem o Rafael Vilela, da Mídia Ninja, e na sexta tem a Tony Fernandes, do Coletivo Farpa. E na semana que vem tem mais outros convidados que vão estar discutindo sempre essa questão da fotografia, do engajamento, do meio ambiente, dos direitos humanos. Obrigado. Beijo. Beijo. Obrigada. Boa noite. Boa noite.